O presidente do Supremo afirma que a ordem para a Petrobras abastecer os navios iranianos atracados no porto de Paranaguá não vai gerar nenhuma penalidade à estatal. Dias Toffoli determinou o fornecimento de combustível às embarcações que estão carregadas com milho e aguardam há quase 50 dias para seguir viagem. O ministro ressaltou que a Eleva Química, responsável pelos cargueiros, não está na lista de sanções dos Estados Unidos. E como o abastecimento se dará por ordem judicial, a estatal não tem o que temer. Na minha ótica, isso não permite qualquer tipo de penalização à Petrobras, muito pelo contrário. E os produtores de milho estão reclamando, né, professor Marco Antônio Villa, né? Porque essa decisão aí do governo brasileiro, da Petrobras, de não carregar o navio com combustível, né, para que ele pudesse voltar, afeta diretamente a relação comercial entre os dois países, né? Como nós tínhamos antecipado aqui, sem ser pitonisa e tal, nem viver no oráculo de Delfos, sem saber também o que vai dar na Mega Sena, mas era óbvio, só o governo é que não vê, e o ministro das Relações Exteriores, as consequências nefastas de tomar uma atitude absurda. As sanções foram determinadas por um país, os Estados Unidos da América, por um governo do Donald Trump, não foi por um organismo internacional, como por exemplo a Organização das Nações Unidas, por alguma instância da ONU, como por exemplo o Conselho de Segurança. Não, um país determinou. E o Brasil de joelhos vai fazer. Você acha que um país digno aceitaria a determinação de um país, de um outro país? Claro que não, né? E o Ernesto Araújo, o ministro das Relações Exteriores, estava muito preocupado com o Brasil agindo com a decisão do STF, porque ele falou assim, nós temos de cumprir as determinações dos Estados Unidos. Quer dizer, o ministro do Brasil quer que o nosso país, veja como ele é patriota, cumpra as determinações do presidente norte-americano. Eu acho que ele quer que o Brasil seja o 51º estado dos Estados Unidos, só pode ser isso. E nós antecipamos aqui que teria consequências nefastas sobre o agronegócio brasileiro. E por quê? O Irã compra aproximadamente 28% do milho exportado pelo Brasil. Portanto, só no milho, compra soja. E é um grande comprador também de carne bovina. É um parceiro econômico importante do Brasil. E essas decisões de joelhos aos Estados Unidos vai criar prejuízo ao Brasil. Por outro lado, os Estados Unidos é exportador de milho. É um grande produtor, faz até etanol do milho, né? Como nós sabemos. É um grande exportador e um concorrente do Brasil. E uma outra questão. Para você exportar, não pensa que é fácil quem nos acompanha, que assim, para exportar, passa alguém aqui no Brasil e fala assim, eu quero tanto. Demora anos para você conquistar o mercado, anos para ter a confiança do comprador, né? Não é um trabalho que se faz da noite para o dia. A irresponsabilidade da política diplomática do atual governo coloca em risco as exportações brasileiras, a balança comercial brasileira, os interesses especialmente, mas não só, do agronegócio brasileiro. Se nós cantamos a bola aqui com bastante antecedência, vamos agora aguardar as retaliações que devem vir e virão inevitavelmente do Irã, né? Que tem opção de comprar de outro país que não seja o Brasil, e vamos aguardar agora uma nova sanção norte-americana. Lembrando que no caso das sanções internacionais, que não é o caso em tela, essa foi determinada por um país, nunca inclui alimentos e remédios. No caso, era um embarque de milho. Portanto, ficar de joelhos, cumprir as determinações de um governo norte-americano é uma vergonha. Isso nunca ocorreu na história do Brasil. Pode passar a história do Brasil independente desde 1822, não teve um governo, ou na monarquia, no primeiro reinado, na regência, no segundo reinado, em todos os governos republicanos, alguém que se ajoelhou para interesses estrangeiros, como está ocorrendo agora. A gente não fala isso com prazer, eu falo com vergonha. E nós cantamos a bola antes. E vai ter outros problemas no Oriente Médio. Lembrando que o Irã é persa, não é árabe. Vai ter outros problemas no Oriente Médio. Por exemplo, com o Egito. Aguardem quando o presidente cismar com a história de transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Que ele já tinha falado. Lembre-se quando ele visitou Israel. Vai ter mais problemas. E logo, o sonho parece do governo. É triste dizer isso, é trazer o terrorismo internacional para o Brasil. Parece que a vontade é trazer o terrorismo para cá. E vocês não sabem o que é conviver com o terrorismo internacional. Viajem pela Europa, olhem um aeroporto, caminhe pelas principais cidades europeias e veja o que é o terrorismo internacional presente. Você vê o exército em todo lugar, armas, tal, tudo aquilo. Então é necessário responsabilidade e principalmente patriotismo. Olhar a bandeira verde e amarela, não bater continência para a bandeira das 13 listras.